Olá, povo de Deus, continuando nossa meditação sobre o livro A Selva, hoje com um incremento especial do querido Cardeal Ratzinger, hoje Papa Emérito Bento XVI, tirado do seu livro Fé em Crise, com a participação de Vittorio Messori, isso mesmo, grande jornalista leigo. Vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 4, onde fala o seguinte: Sacerdotes, sacerdote, um homem desvalorizado. Se está em crise o conceito mesmo de igreja, até que ponto e por que estão em crise os nomes da igreja? Ficando estabelecido que para o corpo episcopal será necessário uma conversa à parte. Neste mesmo capítulo, perguntamos onde Ratzinger identifica as raízes de uma desvalorização clerical, que em poucos anos esvaziou seminários, conventos e presbíteros. Foi a pergunta que foi feita ao querido cardeal. Em uma recente intervenção no Oficial, ele citou a tese de um famoso teólogo segundo a qual a crise da igreja de hoje é, antes de tudo, uma crise dos sacerdotes e das ordens religiosas. É uma tese dura, confirma ele, bastante áspera, mas pode ser que encerre uma verdade. Sob o choque do pós-concílio, vacilaram as grandes ordens religiosas, isto é, exatamente as colunas tradicionais da sempre necessária reforma eclesial. Sofreram pesadas hemorragias, viram as novas entradas, reduziram-se a limites antes jamais atingidos e ainda hoje parecem sacudidas por uma crise de identidade. Mais ainda, para ele, no caso Cardeal Ratzinger, foram as ordens tradicionalmente mais cultas, mais preparadas intelectualmente, as que frequentemente sofreram a crise mais pesada. E ele tem um motivo para isso. Quem mais praticou e pratica um certo tipo de teologia contemporânea vive suas consequências mais profundamente, com a subtração quase integral para o padre religioso das certezas usuais. A esse primeiro motivo da demanda, o prefeito acrescenta um outro motivo. A condição mesmo do sacerdote é singular, estranha à sociedade de hoje. Parece incompreensível a função, um papel que se apoie não no consenso da maioria, mas na representação de um outro, que faz o homem participante de uma autoridade. Nestas condições, é grande a tentação de passar da sobrenatural autoridade de representação que distingue o sacerdócio católico a um bem mais natural, serviço de coordenação do consenso, ou seja, o padre, às vezes mal interpretado como um homem que representa o povo e simplesmente isso, apenas algo democrático que está a serviço do povo, um serviço público, né? É uma visão errada. Isto é a categoria compreensível porque somente humana e, além do mais, consentânea com a cultura de hoje. Na sua opinião, pois se compreendi bem, exercia-se sobre o sacerdote uma pressão cultural para que passe de uma função sacral a uma função social, ou seja, da função sagrada para apenas um serviço social, de acordo com os mecanismos democráticos de consentimento das bases, que caracterizam a sociedade leiga, democrática e pluralista. Infelizmente, isso lhe foi escrito há praticamente 30 anos atrás, mas o pensamento perdura o mesmo. Infelizmente, é uma colocação minha mesmo agora. Algo assim confirma ele uma tentação de fugir do mistério da estrutura hierárquica fundada sobre Cristo para o plausível da organização humana. Para esclarecer melhor o seu ponto de vista, recorre a um exemplo muito atual, o sacramento da reconciliação, a confissão. Existem sacerdotes que tendem a transformá-lo quase que unicamente em uma forma de conversa, uma espécie de autoanálise terapêutica entre duas pessoas do mesmo nível. Ou seja, um tipo de, agora uma fala minha, psicologia, né, um desabafo, que muitos falam hoje. Voltando, isso parece mais humano, mais pessoal, mais adaptado ao homem de hoje. Mas tal modo de se confessar corre o risco de ter pouco a ver com a concepção católica do sacramento, para a qual pouco contam os serviços e a habilidade de quem é investido da mesma função.
Ao contrário, é necessário que o padre aceite colocar-se em segundo plano, deixando espaço para Cristo, que somente Ele pode perdoar o pecado. É preciso também aqui retornar ao conceito autêntico do sacramento, onde homens e mistérios se encontram. É preciso recuperar inteiramente o sentido do escândalo, pela qual um homem pode dizer a outro homem: eu te absolvo dos seus pecados. Naquele momento, como aliás na celebração de qualquer outro sacramento, o padre não recebe certamente a sua autoridade do consenso dos homens, mas diretamente do Cristo. O eu que pronuncia o eu te absolvo não é o de uma criatura, mas é diretamente o eu do Senhor. E, no entanto, digo eu, não parecem infundadas muitas das críticas ao velho modo de se confessar. Ele replica logo: sinto-me sempre mais desgostoso. Sinto-me sempre mais desgostoso quando ouço definir com superficialidade, como esquemática, exterior, anônima, a maneira de se aproximar do confessionário, que era muito difundida tempos atrás. E parece-me sempre mais amargo o alto elogio que alguns padres fazem de seus colóquios penitenciais, feitos raros, mas em compensação bem mais pessoais, como eles dizem. Olhando bem por trás da esquemática de certas confissões de outrora, havia também a seriedade do encontro entre duas pessoas conscientes de se encontrarem diante do mistério perturbador do perdão de Cristo, que chega através das palavras e do gesto de um homem pecador, sem esquecer que em tantas conversas que se tornaram analíticas demais, é humano insinuar-se uma espécie de complacência. Uma autoabsorvição que, na abundância das explicações, pode não deixar mais espaço para o sentido do pecado pessoal, pela qual, para além de todas as atenuantes, somos sempre responsáveis. Aqui é interessante também observar que, infelizmente hoje, e por isso a nossa intenção de fazer esses áudios, mais e mais padres que eu já me confessei e que já me partilharam também, pessoas que se confessaram, homens e mulheres, onde se perdeu a noção do pecado e se tenta amenizar o máximo, a extrema possível. E, em nome da misericórdia, acaba banalizando o pecado, que é um perigo terrível. E esse perigo joga até a misericórdia de Deus fora, né? Porque banaliza o pecado. Continuando. Um julgamento realmente severo, observo. Não corre o risco de ser drástico demais? Eu pergunto. A pergunta que o repórter faz. Não quero dizer que não se poderia ter uma reforma adequada também da celebração externa da confissão, é a colocação do cardeal. A história mostra, a este propósito, uma tal amplidão de desenvolvimento que seria absurdo querer canonizar para sempre uma forma singular, a atual. É fora de dúvida que alguns homens hoje não conseguem mais aproximar-se do confessionário tradicional, enquanto a forma coloquial de confissão lhe abre realmente uma porta. Por isso não quero de modo algum desmerecer o significado dessas novas possibilidades e a bênção que elas podem representar para muitos. De resto, o problema fundamental não é este. O ponto decisivo da questão encontra-se em um nível mais profundo, e a ele gostaria de me referir, voltando com efeito às raízes nas quais ele pensa identificar a crise do sacerdote. Fala-me da tensão de todos os momentos de um homem, como é hoje o padre, devendo frequentemente remar contra a corrente. Um tal homem pode, por fim, cessar de se expor com as suas palavras e mais ainda com seu estilo de vida, ao óbvio da aparência tão racional que marca a nossa cultura. O padre, isto é, aquele pela qual passa a força do Senhor, sempre foi tentado a se habituar à grandeza, a fazer dela uma rotina. Hoje a grandeza do sagrado ele a poderia perceber como um peso, desejar talvez inconscientemente livrar-se dela, rebaixando o mistério à sua estatura humana, em vez de se abandonar a ele humilde, mas confiantemente para se fazer elevar a tal grandeza. Ou seja, muitas vezes o medo do mistério leva a pessoa a desvalorizar o mistério que ele é mesmo. Então, dois riscos aconteceu na história.
o clericarismo de o padre achar que é ele em si que é grande, mas também hoje essa mania de certa forma, laicidade, ou seja, o padre é igual leigo em tudo e não há diferença nenhuma, e o próprio padre acaba relaxando nesse sentido, de não assumir a grandeza do mistério que ele recebeu de Cristo. Então, são os cuidados que a gente deve ter.